Meus caros irmãos e irmãs, graça e paz, que esta música que acabamos de ouvir e de louvar a Deus com ela, reflita de fato e de verdade o desejo de todos nós, não é? De servirmos a Deus, mas nunca sozinhos, só nós, mas que eu, a minha casa, você e a sua casa, possamos servir ao Senhor. Aqui nós estamos reunidos, irmãos, mais uma vez, conectados é a expressão mais correta, para tratar dos tipos de igreja. Queremos avaliar o que se prega e também o que se vive por aí. Muitas coisas já abordadas aqui nessa série são coisas negativas, infelizmente, que nós devemos evitar, mas outras são positivas, como é o caso do assunto de hoje. Hoje o nosso assunto é a igreja de casa em casa, as comunidades domésticas na vida da igreja, a importância disso. Vamos pensar juntos a respeito deste tema. Mas antes vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós aqui estamos buscando, ó Deus, a Tua face, estamos diante do Senhor, na Tua presença. O Senhor, ó Deus, que nos conhece como ninguém. Derrama, ó Deus, da Tua bênção sobre nós, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Na nossa vida individual, familiar, profissional, sentimental, na nossa vida como igreja, povo do Senhor, na vida de comunhão com os irmãos, na vida de testemunho, os nossos planos. Ó Deus, entregamos tudo em Tuas mãos. Se há alguém aqui que nos acompanha agora e está, ó Deus, com o coração entristecido, haja, ó Deus, nesta vida, mostra o caminho, ó Deus, a seguir e derrama da Tua paz. E agora, ó Deus, nós Te rogamos que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, quando iremos abordar um assunto tão importante, a igreja de casa em casa, a igreja que também se reúne nos lares. Nós oramos, ó Deus, assim, pedindo essas coisas, Te agradecendo desde já, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Amém. Meus irmãos, eu convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, apenas em um versículo, Atos 5, o verso 42. Atos 5, 42, que diz assim: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, no bom sentido desta expressão, para esses termos aqui no meio do versículo. No templo e de casa em casa, os irmãos estavam ali reunidos. Irmãos, a história do cristianismo está repleta de referências às comunidades domésticas onde os cristãos se reuniam para celebrar e para propagar o evangelho, para propagar a sua fé. Desde o início da igreja cristã ali em Jerusalém, nós lemos, todos os dias no templo e de casa em casa. Eles estavam ensinando e eles estavam pregando. Mais tarde o apóstolo Paulo menciona até alguns irmãos que hospedavam igrejas nas suas casas. A casa de Jason, em Tessalônica, foi usada com esse propósito. Lemos sobre isso em Atos 17. Também a casa de Tício Justo, localizada propositalmente, vamos dizer, em frente a uma sinagoga. E justamente em frente a uma sinagoga com a qual o apóstolo Paulo tinha rompido ali em Corinto, Atos 18. A casa de Filipe, em Cesareia, parece também ter sido um lugar muito hospitaleiro, porque nela viajantes como o apóstolo Paulo e os seus companheiros eram sempre bem-vindos. A casa de Lídia e do carcereiro de Filipos foram utilizadas como centros evangelísticos. Isso está lá em Atos 16. Parece que Estéfanas usou também a casa dele ali em Corinto da mesma forma. Até o apóstolo Paulo fala que ele batizou Estéfanas e a família dele. 1 aos Coríntios
capítulo 1. E nós ficamos sabendo mais tarde, irmãos, que também a casa dele era usada a serviço dos santos. No capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, nós lemos sobre isso. A primeira comunidade cristã se reuniu num andar superior de uma casa particular, a casa da mãe de João Marcos, é o que nós lemos ali também na carta de Paulo aos Coríntios. Não é então de se admirar, irmãos, que a igreja no lar se transformou num fator crucial na difusão da fé cristã. Nós lemos sobre isso na carta, no livro de Michael Green, Evangelização na Igreja Primitiva. E essas referências todas, irmãos, certamente não podem ser tomadas como normativas a ponto de se defender que a única estratégia válida, vamos dizer assim, para o avanço do reino do Senhor sejam as reuniões nos lares, as reuniões domésticas. Os que assim entendem e procedem e pensam e defendem acabam por reduzir a evangelização a apenas um aspecto e desprezam as alternativas, tantas outras alternativas nessa área. Essas muitas referências sobre o uso de comunidades domésticas na evangelização que aparecem no Novo Testamento devem ser interpretadas como então? Devem ser interpretadas como indicativas da relevância dessa estratégia, especialmente aplicada ao nosso cenário urbano, não é? Chamadas de pequenos grupos por alguns, de grupos células, de grupos familiares, por outros nomes também. Essas reuniões são normalmente conduzidas nos lares com o propósito de trazer edificação para os crentes, para aqueles que já estão na igreja, mas também com o propósito de trazer e de proporcionar um ambiente de evangelização a novos, a convidados, aos visitantes ali. Quando nós esquecemos desta dinâmica de evangelização, nós não estamos reproduzindo, portanto, os grupos familiares, as células que temos na Escritura Sagrada aqui explicado. O número de participantes nesses grupos é sempre menor, sempre reduzido, geralmente no máximo 15, estourando 20 pessoas, mas nem isso. O programa é muito simples também, irmãos, porque ele consiste de leituras bíblicas, ele consiste de cânticos, de orações, um estudo bíblico e um momento de confraternização ali, não é? Há até que se distinguir esse uso estratégico das reuniões nos lares do movimento denominado Igreja em Célula. Você já deve ter ouvido por aí, eu mesmo já fiz alguns cursos relacionados a esse movimento Igreja em Célula, que traz consigo o resgate deste meio de evangelização, mas que nós precisamos fazer uma distinção. Porque, irmãos, esse movimento possui uma eclesiologia, ou seja, uma visão, um entendimento de igreja distinto, que não é a nossa eclesiologia, na qual ali cada célula é uma igreja autônoma, com celebração da ceia, até com batismos ali, com disciplina realizados ali na própria célula e nem sempre por pessoas preparadas e ordenadas para isso, né? Então, os pequenos grupos ou igrejas, células, são apenas meios evangelísticos, meios estratégicos de facilitar tanto o convívio como também a evangelização, para motivar os relacionamentos dentro de uma igreja local. Os líderes são apontados e designados pela liderança da igreja, pelo conselho da igreja, mas eles nunca são autorizados a conceder à comunidade ali no lar, à comunidade doméstica, o status de igreja, a função de igreja. Ele é um braço da igreja e deve focar em encaminhar todos que ali se reúnem para a igreja. Ele não é um apêndice ou um grupo independente da igreja. O uso de comunidades domésticas na evangelização, como nós já vimos,
teve início com a propagação da fé cristã na Palestina e ali nas redondezas da Palestina. Em princípio, irmãos, os cristãos ali, eles se reuniam no templo e nos lares concomitantemente, como é o caso do texto que nós lemos, no templo e de casa em casa. Mas, como nós sabemos, a perseguição cresceu. A perseguição dos judeus primeiro e depois do próprio Império Romano fez com que as reuniões no templo se tornassem impraticáveis, eram proibidas, né? E os cristãos então fizeram o quê? Abandonaram o evangelho? Deixaram de se reunir? Não, a própria Escritura fala que eles passaram a se reunir de casa em casa, em casas, nos lares, né? Nos lares de pessoas piedosas. Da mesma forma, Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas viagens, sempre procurava ali uma sinagoga para pregar aos judeus, mas quando sua pregação era rejeitada, e quase sempre era, infelizmente, ele fazia o quê? Ele buscava as casas. Mesmo as casas de gentios, ou gente não do povo judeu, gente de fora da nação judaica. As comunidades domésticas eram locais onde os cristãos se reuniam a fim de evitar a perseguição, tanto de judeus como de não judeus, os gentios. Ali então eles recebiam a edificação, ali eles recebiam o consolo, o conforto dos apóstolos, e nós vemos que até no seu discurso de despedida, Paulo disse aos presbíteros de Éfeso que ele ensinava o que lhes era proveitoso, tanto publicamente quanto de casa em casa, Atos 20, versículo 20. Mais tarde, ao escrever a carta aos Romanos, o apóstolo também identifica ao menos 2 comunidades domésticas que constituíam uma igreja naquela cidade. Você lê sobre isso em Romanos capítulo 16. O interessante é que, ao escrever essa carta, a carta aos crentes de Roma, aos romanos, Paulo estava na casa de um homem chamado Gaio, que também hospedava ali na casa dele uma igreja. Por fim, irmãos, nós precisamos falar do aspecto de entrosamento e de proximidade que os pequenos grupos, os grupos familiares, as células proporcionam, não é? É impossível viver a vida cristã, é impossível praticar os mandamentos da mutualidade, os uns aos outros do Novo Testamento, é impossível até exercitarmos os nossos talentos, ou melhor, os nossos talentos naturais, mas eu quero me referir aqui aos nossos dons espirituais. É impossível praticar os dons espirituais apenas concentrando a nossa participação na igreja a um momento específico, por exemplo, ao culto. É impossível. Precisamos desses momentos de casa em casa para que haja entrosamento, para que haja, repito, proximidade. Seria um erro, um exagero, tomar essas referências bíblicas sobre as reuniões nos lares. Nós já falamos sobre isso, eu quero de novo citar aqui, e defender que a igreja verdadeira é aquela que se reúne fora do templo. Também é o outro lado, é o outro extremo, não é? Então a gente tem que abandonar essa ideia de templo, de paredes, de um lugar que a gente chama de igreja. Então vamos apenas nos reunir nos grupos. Mas nós não podemos abandonar a ideia, não podemos fechar os olhos para a importância disso. Porque, historicamente, logo após um período de intensa perseguição, a igreja se reuniu, a igreja se reunia em lares, mas passou também a se reunir no templo. Então, em momentos mais difíceis, concentrada nos lares, em momentos de menor dificuldade, de maior abertura ao evangelho, tanto no templo como de casa em casa, não é? É interessante vermos isso na história da igreja, né? Que é algo que muitas vezes eu percebo que escapa à compreensão de muitos cristãos. O que aconteceu da morte dos apóstolos até os nossos dias. É a história da igreja cristã. Só na Idade Média, irmãos, para termos uma ligeira compreensão, com o surgimento dos movimentos de fraternidade, como por exemplo dos valdenses, né? Com Pedro Valdo,
e também dos franciscanos, com Francisco de Assis, é que as comunidades domésticas ali foram usadas com intensidade ali no cristianismo. Depois da Reforma Protestante, século XVI, portanto, essas reuniões foram usadas com muita utilidade, não é? Foram muito úteis, especialmente para os huguenotes, os calvinistas franceses. Então essa prática, a prática de se reunir em comunidades domésticas, foi vista também durante toda a história da igreja cristã, não é novidade, é bíblica, está no Novo Testamento e por toda a história da igreja foi um modo, um meio estratégico de se viver a vida cristã. A prática de se reunir assim se estendeu, por exemplo, à Morávia, e os irmãos morávios, tão falados, né, conhecidos. Se você não conhece, estude sobre eles. Eles se reuniam para orações nos lares. Na Inglaterra, os metodistas faziam o mesmo. Na Alemanha, os pietistas, eles costumavam se reunir em casas para estudar as escrituras, para fazer as orações deles. Mais recentemente, até as comunidades domésticas têm sido muito úteis à chamada Igreja do Silêncio, ali na Rússia, ali na China, onde é proibido, e o papel dos crentes se reunindo em lares é muito importante. Em todas essas situações, parece que o uso dos pequenos grupos foi motivado pelas circunstâncias difíceis em que a igreja vivia, sendo proibida ali de adorar a Deus em locais públicos. Nós hoje vivemos um contexto diferente, pela graça do Senhor no nosso país. Mas a ênfase bíblica permanece no templo e de casa em casa. É a ideia dos pássaros, ou de um pássaro, né? As duas asas, um pássaro não voa com apenas uma. Assim é com a igreja também, ela precisa destas duas asas, no templo e de casa em casa. Nos últimos anos, essa mesma estratégia de encontros nos lares tem sido utilizada, e de um modo especial no contexto urbano, como eu disse no início, né? Uma vez que nem sempre é possível aos cristãos, ou pelo menos a todos os cristãos, irem para a igreja, irem para o templo, estarem reunidos no meio da semana. Isso por vários motivos, não é, irmãos? De um modo especial, pela correria, pelo trânsito, pelo trabalho. Muitos têm o seu emprego longe, né? A correria da semana. E há até, falando mais a respeito disso, muita literatura atualmente relatando a prática de reuniões nos lares, de pequenos grupos familiares, em vários países. Coreia, Tailândia, Costa do Marfim, Argentina, Colômbia. A estrutura celular das comunidades domésticas parece oferecer, principalmente nas grandes cidades, aquilo que o complexo urbano dificulta, né? Entrosamento, proximidade, vivência da comunhão fraterna, a igreja reunida extra-templo. Então eu quero fechar a minha palavra aqui dizendo que a igreja reunida no templo é algo primordial. Deus parece que nos fala de um modo especial quando estamos reunidos para cultuá-lo. Eu creio que você, que é cristão, sabe do que eu estou falando. Mas também precisamos pensar nesses outros momentos da vida da igreja. A igreja reunida também fora do templo, de casa em casa. Não podemos concentrar a nossa vida, falei sobre isso agora há pouco, a nossa vida cristã, a nossa vivência do evangelho, apenas no culto da noite do domingo. O dia do Senhor tem que ser vivido de uma forma muito mais ampla, porque como vimos recentemente, ao estudar o livro de Atos, nos cultos de domingo, o domingo não é nosso, o domingo não é seu, é o dia do Senhor. E como muitos brigam com isso, não é? Porque já ergueram no domingo as suas próprias prioridades. Precisamos voltar à Escritura em vários pontos e também nesse. Mas eu quero encerrar a minha palavra aqui hoje e falando de duas coisas, lições práticas para nós à luz disso. Queremos, se Deus assim permitir, estender as nossas considerações sobre a igreja de casa em casa.
creio que o faremos na próxima devocional, no próximo estudo, mas duas abordagens aqui. A primeira, irmãos, é a importância dos relacionamentos, né? Tudo isso nos mostra que Deus nos chama, como igreja, como povo de Deus, a nos relacionarmos. É nos relacionamentos entre os cristãos que Deus nos ensina, que nós somos como que afiados. E é também a partir dos relacionamentos entre os cristãos que isso serve de testemunho para alcançar outras vidas, outras pessoas. A importância dos relacionamentos. Se em algum momento você tem a noção de ter abdicado dos relacionamentos no meio do povo de Deus, cuidado, cuidado. É verdade que relacionamentos às vezes nos desgastam. É verdade. Porque nós somos pecadores, acabamos enroscando uns nos outros tantas vezes. Mas é verdade também que Deus nos abençoa, nos dá a oportunidade de aprender dele e de ser bênção nos relacionamentos. E a segunda abordagem é sobre a necessidade de abrirmos a nossa casa e a necessidade de irmos à casa dos irmãos. Você que é membro da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, a nossa igreja, sabe que nós temos divulgado o retorno dos nossos pequenos grupos e só não o fizemos ainda justamente por causa da pandemia. Mas está no planejamento retomarmos em 2022 esses encontros com esta visão bíblica. Não é um momento apenas para nos reunirmos como um clube, sempre as mesmas pessoas e fazendo as mesmas coisas, mas queremos retomar com a visão da palavra de estarmos juntos para que os crentes sejam abençoados com a palavra e, ao mesmo tempo, pessoas de fora sejam alcançadas. Pequenos grupos, não grandes grupos reunidos nos lares, pequenos grupos que se multiplicam para alcançar mais e mais pessoas. Se você tem o desejo de abrir a sua casa para isso, coloque isso diante de oração e procure a liderança da igreja desde já. E você já se disponha a participar de um pequeno grupo, porque, como diz aquela frase, ovelha isolada acaba virando petisco de lobo. É uma grande verdade. Deus assim abençoe a sua vida. Eu convido agora você a orar sozinho, ou se você estiver com a sua família, junto com os seus queridos. Vamos buscar a Deus em oração. Um forte abraço, que Deus o abençoe em todas as áreas. Até a próxima devocional, se assim Deus permitir.